Hoje nós estamos visitando a Dynamo Networks, que é uma empresa, entre outras atividades, são fabricantes de HSM. E o nosso amigo Mark Zanini já é assim, já temos muitas entrevistas juntos, né? Ele é um campeão de audiência aqui do nosso canal. E hoje nós vamos, na primeira entrevista de 2023 com ele, nós vamos falar de alguns assuntos. Espera aí, deixa eu ver minha cola. Nós vamos falar da atualização da certificação FIPS dele, vamos falar da internacionalização da companhia, que agora a Dynamo está indo para outros países, e não poderíamos deixar de falar de duas coisas, que é o Pix e criptoativos, porque nós temos sempre uma referência muito grande sobre o mercado financeiro. A gente pode perguntar não só de HSM, de segurança, a gente pergunta qualquer coisa do mercado financeiro. Até de economia a gente pode perguntar. E ele nos dá assim, uma... Então vamos lá. Olha, vamos começar então falando sobre o que a gente está divulgando assim, muito, tanto no final do ano como nesse início do ano, de previsões, né, para 2023. Nós temos visto várias previsões falando que esse ano vai ser o ano da identidade digital no mundo. Então hoje as empresas estão se voltando muito para a coisa da autenticação forte e como a identidade digital. Então a gente queria saber de você o que você acha dessas previsões. Segundo o mercado, as invasões vão se intensificar pelo caminho justamente das identidades, né, roubo de identidades. Então a gente queria saber de você o que você acha dessas previsões e qual é a melhor maneira de proteger as suas chaves criptográficas. Bacana. Bom, primeiro, super prazer receber Regina e Suzana aqui. Me sinto privilegiado de vocês saírem lá, né, do Crypto ID e virem até aqui. Obrigado. Sempre um prazer. É um prazer estar recebendo você. Obrigado. Regina, vamos começar por aí. Eu vou discordar da maioria das pessoas. Eu não acho que esse é o ano da identidade digital. Eu acho que essa é a década da identidade digital. Tem tanto para se fazer em relação a isso que eu acho que nós vamos levar 10 anos para chegar em algum lugar que a gente vai dizer que estabilizou. Mas há uns 3 ou 4, talvez 5 anos, eu já venho falando e a gente vem posicionando a Dynamo como uma empresa no segmento de cyber. E dentro de cyber, a gente sempre focou ela em 2 pontos, né? Identidade digital e sigilo de informações. Eu uso a palavra sigilo porque para o mundo, quando a gente vivia no gueto, eu dizia que a cybersecurity vivia num gueto. E era um gueto de cybers conhecedores, né? Mas a cibersegurança saiu do gueto, agora ela está no mundo real. A gente vê no jornal, a gente vê na televisão, todo mundo fala disso, né? Hoje eu estava lendo a matéria semana passada sobre a Copsoft, falava em cybersecurity, enfim. Então saiu do gueto e está no povo. E aí a palavra criptografia é uma palavra complicada, né? Remete um pouco ao Superman, assim, a criptonita, né? Então eu chamo criptografia de sigilo. Eu acho uma palavra mais fácil das pessoas ligarem com o que é realmente a criptografia. Então eu tenho posicionado a Dynamo e eu tenho nos posicionado sempre como uma empresa de identidade digital, de segurança para a identidade digital e sigilo. Identidade digital passou a ser fundamental no mundo digital, né? Quer dizer, quando você chegava e ficava cara a cara com a pessoa, era um pouco mais fácil você identificá-la. Mas hoje você está do outro lado de uma linha, né? Você está do outro lado de uma conexão de internet. Então, como é que você sabe que a pessoa que está chegando no seu ambiente é quem é? Então, a gente vem percebendo uma sofisticação nas metodologias de identificação. É necessário, a senha não é mais o bastante, né? Eventualmente a biometria não é mais o bastante, porque a biometria precisa ser seguida de prova de vida, de saber se é quem é mesmo, enfim. Então eu acho que a gente vai ter uma década de importância da identidade digital, né? Nunca, eu acho,
foi tão importante. A necessidade, eu costumo dizer o seguinte, nós de tecnologia cometemos um erro que é, tudo nós achamos que é high-tech, mas não é, o mundo é low-tech. Perfeito? A tecnologia vem para resolver problemas do dia a dia das pessoas e não o contrário, as pessoas vão se adaptar à tecnologia. Né? Então, a identidade digital, ela só pegou porque o mundo se inseriu, as pessoas se inseriram no mundo de tecnologia, né? Hoje o banco está no celular ou no computador, né? A gente pede o táxi pelo celular, a gente compra comida pelo celular, a gente vai no supermercado pelo celular. Então, como nós fomos para o mundo digital, o mundo digital precisa dar uma resposta para isso. E a primeira resposta quando você chega em algum lugar é você se identificar. Né? Quem é? Eu sou a Regina, não sou, eu sou uma Cusanine. Hoje você está comprando bebida alcoólica, você tem 18 anos ou não tem, deixa eu checar. Né? Eu vi muito legal, eu fui comprar num sisteminha, fui comprar cerveja outro dia, numa maquininha, e ela perguntou para mim qual era a minha data de nascimento. Eu coloquei, aí ela pediu o meu CPF. Quando eu coloquei o meu CPF, ela foi num banco de dados, não sei aonde, checou se o meu CPF batia com a minha data de nascimento. Olha que legal! Certo? Quer dizer, ela checou se não está. Porque eu podia ter chutado qualquer data, né? Podia ter colocado qualquer data, mas quando eu coloquei o meu CPF, não ia bater, não ia dar match. Né? Então é uma identidade digital, ou seja, eu acho que o mundo tem se sofisticado tecnologicamente e a primeira porta de entrada para o mundo digital é a identidade digital. Então, eu discordo concordando, tá? Acho que não é o ano, não, acho que é a década. Tá ótimo. Tá bem, mas você não me respondeu a minha outra parte da pergunta. É como se protege isso? Como é esse sigilo? Essa pergunta é uma pergunta que a gente não consegue fugir de tecnologia, né? O conceito da identidade digital é você fazer duas pontas, duas partes, elas se reconhecerem. Então, o conceito da identidade digital é que é o seguinte, eu preciso ter algum pré-cadastro seu para que em algum momento eu possa comparar ele com uma situação de momento. Então, imagine que é biometria, né? Imagine que eu tenho uma foto do seu rosto, eu tenho isso armazenado em algum lugar, no primeiro momento eu armazeno isso, e depois, toda vez que eu for identificar você, eu vou fazer um batimento daquele rosto que eu estou capturando agora com aquela imagem que eu tenho anterior. Mas a senha é igual, né? Quando você digita uma senha para entrar no banco, entrar em algum lugar, ele vai lá e bate com uma base de dados e vê se a senha bateu. Se bateu, era mesmo. Então esse match, ele pressupõe que você tem a sua identidade armazenada em algum lugar. E esse é o risco, na minha opinião. Na minha opinião, é muito mais importante você proteger as bases de identidade do que a captura da identidade. Porque a captura é uma a uma. Imagina milhares ou milhões de pessoas se identificando em alguma coisa e para cada captura que você fizer, você vai ter que fazer uma proteção daquela imagem. Isso é muito mais difícil. Quer dizer, eu se fosse fazer uma burla, eu preferiria burlar a base de dados do que propriamente aqui na hora que está capturando uma imagem. Quer dizer, se eu for na base e trocar a imagem ou os dados da Regina e colocar os meus dados, quando eu entrar aqui no momento de eu me identificar, vão achar que eu sou a Regina, porque eu já troquei a informação da Regina na base de dados. Eu já troquei a minha biometria, eu já troquei minha senha. Então aqui na Dynamo a gente tem trabalhado muito no conceito de você poder armazenar de forma segura as identidades digitais para que você possa fazer a comparação. A gente tem feito isso junto às autoridades certificadoras, né, no conceito de PSC. Hoje, quando você tem um certificado digital em nuvem, que você possa assinar um documento, isso está dentro de uma base segura, a gente fornece praticamente para quase todas as autoridades, a gente só não fornece para uma, mas o resto todas são clientes nossas. Daqui a pouco vai ser 100%, eu tenho certeza. Mas a gente faz isso também para hospitais, a gente faz isso também para bancos. Ou seja, dentro desse mundo de identidade digital, nós nos especializamos em guardar as identidades de forma segura. Quando eu falo de forma segura
eu não posso permitir que ela vaze, eu não posso permitir que ela seja adulterada, eu não posso permitir que ela seja sobreposta. Então existe toda uma tecnologia que a gente desenvolveu para que isso seja garantido dessa forma. Tá ótimo. A gente sabe, agora vamos falar um pouquinho de certificação FIPS, né? Sua especialidade. A gente sabe que a Dynamo tem, né? E explica para os nossos leitores o que é uma certificação FIPS, o que é o padrão, né, de Federal Americano de Processamento de Informações e por que ele é tão importante para os fornecedores. Por que é tão importante para a Dynamo ter esse tipo de certificação ou por que é tão importante para uma empresa que vende hardware especializada em segurança, em sigilo e tudo mais, ter essa certificação? Essa pergunta é muito boa, Suzana, porque eu vou começar pela... Se você tiver outra certificação, inclui também, né? Eu vou começar pela outra ponta da tua pergunta, né? Que é o seguinte: as tecnologias estão ficando tão sofisticadas que cada dia mais o cidadão tem dificuldade de avaliar se aquilo que ele está usando é seguro ou não. Então eu vi muito, eu lembro que no tempo da pandemia se falava, não usa tal aplicativo de vídeo porque é inseguro, porque os caras estão te gravando, porque não sei o quê. Então eu vejo o seguinte: quanto mais a gente avança na digitalização do mundo, e quanto mais isso entra nas pessoas, na sociedade, no dia a dia, mais segurança a gente tem que fornecer para as pessoas. Isso dito, nós que vendemos uma solução de segurança, de cybersecurity sofisticada, onde é muito difícil a gente explicar para alguém como aquilo funciona, e mais do que isso, alguém do outro lado conseguir testar e comprovar se o que a gente está falando é verdade, as certificações passam a ter muita importância. Ou seja, a gente como cidadão precisa que alguém que tenha um conhecimento profundo naquilo diga se aquilo realmente vai atender a segurança que a gente está precisando ou não. Isso acontece com carro, né? Você vai comprar um carro, aí a fabricante falou, olha, isso aqui passou pelo teste de tal órgão, que é seguro se bater, você tem um dispositivo, airbag, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso acontece também com equipamentos de um modo geral, né? Você vai comprar, principalmente brinquedos, né? Eu tenho um filho pequeno, eu vou olhar se tem o sininho de metro, porque você quer ver se o plástico não é tóxico, se não tem um pedaço que a criança vai engolir, blá blá blá. Então, a certificação na sociedade, eu acho que ela é um seguro, né? Quando a gente tem esse conceito aqui, e os nossos clientes têm esse conceito, ou seja, quando eu vou fornecer um equipamento de segurança para um banco, para ele controlar transações de Pix ou de cartão de crédito ou de qualquer coisa, o banco precisa garantir para o cliente dele de que aquilo está sendo feito de forma segura e não tem o que o mercado chama de backdoor. Existem vários fabricantes no mundo aí, independente de ser no mundo do hemisfério ocidental ou oriental, ok? Existe muito boato, o cara tem um backdoor no equipamento dele, você consegue invadir, você tem uma senha secreta lá que você entra, né? Então, quando você passa por uma certificação de um órgão como o NIST, que faz a certificação FIPS, no fundo, no final do dia, você está falando para o seu cliente e para o cliente do seu cliente que você está colocando ali uma tecnologia que foi certificada, que não existe nenhum furo, que você não vai roubar a senha do cara, que você não vai interceptar uma transação dele para saber o que está acontecendo. Então, a certificação FIPS ela passou a ser muito importante no nosso mercado para dar essa segurança para o cliente, porque a tecnologia é tão sofisticada que o cliente hoje tem pouca condição de ele mesmo testar e ver se realmente você está entregando tudo aquilo que você está prometendo. Então, os selos, as certificações passaram a ser importantes por isso. No caso da certificação FIPS, eu acho que ela é mais importante porque os órgãos de certificação americana, em especial o NIST para cybersecurity, ele tem credibilidade mundial. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma certificação que, aliás, eu acho de um nível excelente, eu acho que do mesmo nível do NIST, que é a certificação que o IMECO faz via o laboratório
LASP, no Rio, ela é excelente, mas ela é só reconhecida no Brasil. Quer dizer, se eu for vender no país vizinho, o país vizinho já não reconhece, mas ele reconhece a criptografia, ele reconhece a certificação americana. Então, para a gente foi muito importante fazer uma certificação no NIST, tirar a certificação FIPS, porque isso fazia parte da nossa estratégia de internacionalização, né? Quando eu vou chegar lá, tanto faz ser nos Estados Unidos ou qualquer país da América Latina, é importante que a gente chegue com uma certificação, porque eles não nos conhecem, nós somos uma empresa brasileira, né? O Brasil não é excelência em tecnologia, quer dizer, pelo menos não tem esse conceito, então é importante a gente chegar com uma certificação. Então, nesse aspecto, o FIPS foi e é muito importante. Legal, agora vamos falar de PIX. E aí, a gente tem 4 perguntinhas sobre o PIX, tá? Algumas questões. Então, primeiro é o PIX internacional. Então, a gente queria saber o que é, quando ele chega, se já chegou. Já foi aprovado? Hã? Já foi aprovado? Eu não sei, Ele vai falar, responder. né? E como será a interoperabilidade dos sistemas, desses sistemas internacionais? Depois, também outra questão é sobre a liberação dos códigos do PIX para outros países. Então a gente queria saber quais são esses benefícios e se isso abre mercado para os fornecedores nacionais, se isso vai beneficiar os bancos, enfim. E a outra última questão, quais são as novidades, além dessas aqui, que você vai poder contar para a gente o que vai acontecer em 2023. O PIX vamos falar do ponto de vista de novo de sociedade, né? O PIX é um sucesso indiscutível, né? Sobre todos os aspectos, na minha opinião, o PIX incluiu, eu vou chutar para você, 30 ou 40 milhões de pessoas no sistema financeiro, e isso por si só já justifica. Outro dia eu estava falando... Tudo é PIX hoje. Eu estava falando com, enfim, um jornalista e ele perguntou um pouquinho para mim se eu achava que as fraudes eram um problema do PIX. Eu falei, olha... Aqui você pode falar de jornalista, outro veículo. O benefício para a sociedade foi tão grande que tratar eventualmente algum tipo de fraude que possa acontecer é insignificante. Mas uma vez você falou pra gente uma coisa que foi, eu sei, toda vez que eu vejo reportagem de fraude de PIX, eu me lembro disso, que o problema das fraudes não eram é uma questão de segurança pública, muito mais do que, e não de tecnologia, e toda vez eu lembro disso. Sim, então, eu lembro que numa entrevista da CNN, logo no começo do PIX, ela me perguntou, né, me colocou numa saia justa, perguntou se eu achava que o Banco Central tinha errado, né? Eu falei que não, esse problema não era o Banco Central, que era um problema de segurança pública, um problema de polícia, né? Exatamente. O sequestro e roubo é um problema de polícia. Não é de... Mas não é assim, o Banco Central fez o trabalho dele. Mas se falar em CNN, você é o porta-voz, o Marcos se tornou o porta-voz oficial da CNN quando se fala de PIX, porque só aparece é porque eu tento trazer para uma conversa não técnica, né? Mas a minha conversa sempre foi o seguinte: a gente viveu um pouquinho antes da pandemia, ou talvez um pouco nela. A gente viveu um mundo de tecnologia, na minha opinião, um pouco irreal, que agora a gente está voltando para o mundo real. Que foi, existia muito dinheiro disponível no mundo, barato, e as empresas de tecnologia se beneficiaram com isso, e o maior vetor de análise de crescimento das empresas era a audiência. Quanto mais usuários você tivesse, melhor você era, parecia que você estava crescendo mais. Isso fez com que as fintechs, e alguns bancos talvez, mas mais as fintechs, elas fossem um pouco displicentes no processo de abertura de conta corrente. E o processo de abertura de conta corrente fraco foi o que fez a fraude do PIX crescer. Porque imagina o seguinte: quando você está na rua com uma carteira de dinheiro, o cara te assalta, ele te leva o dinheiro é um papel ao portador. Então você não sabe, né, quem foi, onde está, foi embora o seu dinheiro. Quando você tem uma fraude no PIX, o dinheiro saiu de uma conta corrente e foi para outra conta corrente. Quer dizer, basta você ir atrás do dono da conta corrente que recebeu o dinheiro. Eu sempre pensei isso. E na hora que você vai fazer isso, o que aconteceu?
acontecia? Aconteciam dois problemas. Ou aquela conta era uma conta que foi aberta com um documento roubado, ok? O que remete a um processo fraco de abertura de conta, tá? Ou aquela conta é de um laranja, ou seja, uma pessoa simples que foi explorada, alguém abriu uma conta no nome dela e está usando aquela conta para fazer fraude, e quando a polícia vai ver, é o seu João lá que nem sabia que ele tinha uma conta corrente no banco. Exatamente. Tá certo? Então, isso fez parte de um momento tecnológico nosso, onde a audiência era uma coisa importante. Então, abrir conta a qualquer custo valia a pena. Então, ninguém queria fazer uma verificação muito forte se aquele cliente ele era quem era mesmo ou não. Porque precisava ter audiência. Eu tenho 10 milhões de clientes, eu tenho 20 milhões de... Essa era a competição dos bancos. Tá certo? Nós estamos em outro momento agora. A gente está num momento onde o dinheiro secou, as fintechs precisam dar lucro, né? O cliente, esses 10 milhões de clientes, tinham 2 milhões que davam lucro e 8 milhões que davam prejuízo, porque o cara não movimentava conta. Então agora as empresas estão voltando para a realidade, né? Poxa, então vamos dar uma afinada nesses 2 milhões, vamos fazer uma checagem se ele é ele mesmo, se ele movimenta o dinheiro. Então eu acho que naturalmente a fraude do Pix vai diminuir, porque você vai sofisticar os modelos de controle tecnológico. E quando você sofisticar isso, quer dizer, se eu não conseguir abrir uma conta fraudulenta em nome da Regina, a chance do cara transferir o dinheiro para uma conta que é de verdade é pequena, porque você vai ser rastreado e alguém vai chegar em você. Então eu acho que isso a gente está superando. Acho que é um problema de segurança pública, sim, a gente tem, né? Eu estava assistindo televisão um dia desses e o repórter estava lá no centro de São Paulo e passou um garoto com uma bicicleta e tomou o celular. É muito louco isso, né? Os gringos não entendem isso não, é ao vivo, cara. Isso em São Paulo, né? Então eu acho que a gente tem esse problema ainda, mas eu acho que a gente tem um problema. A gente tinha um problema, talvez uma falha de tecnologia que a gente está resolvendo agora. Né? E, de novo, eu acho que nada disso invalida o sucesso que é o Pix do ponto de vista da sociedade. Né? Você transfere dinheiro, você tinha que pagar R$10 para fazer uma TED, né? Ou então, era muito dinheiro. Era muito, às vezes você tinha que pagar um valor pequeno, sei lá, R$50, R$30. Você vai pagar 10 de transferência. Você vai pagar 10 de transferência, é inviável. Então você tinha que ir no caixa eletrônico, sacar dinheiro. Eu nunca vou esquecer, a gente é fornecedor do Banco Central da tecnologia de criptografia do Pix, né? E logo no começo do projeto, eu lembro que eu estava lá em Brasília, no Banco Central, conversando com o diretor da área, a gente foi tomar um café e eu perguntei para ele, vem cá, mas como é que você acha que vai pagar essa conta nos bancos se o Pix é grátis? Né? Como é que fecha a conta? Né? Tem um investimento a ser feito. Ele falou para mim assim, Rosaninho, só a economia que a gente vai fazer, que os bancos vão fazer, no manuseio do papel moeda, do dinheiro, pensa bem, ó, tem um caixa, eu tenho que ter cofre no banco, eu tenho caminhão de transporte, eu tenho que armazenar, tem as notas que rasgam e a gente tem que tratar elas. Só a economia que os bancos vão ter de não manipular o papel moeda, tem que botar dinheiro no caixa eletrônico, não sei o quê. Só de você tirar isso tudo, já pagou a conta do Pix muitas vezes. E eu não tinha essa percepção, eu falei, você tem razão. Ele falou, nós como Banco Central não vamos ter que fazer dinheiro. A última vez que a gente encomendou dinheiro, a gente encomendou numa fábrica na Suíça, custou milhões para a gente emitir a nota. Enfim, então, eu não tinha essa percepção, quer dizer, a gente mudou o modelo, né? Quer dizer, outro dia eu peguei uma nota de 10 reais, nunca tinha pegado uma nota tão novinha no caixa eletrônico, porque não se manipula mais dinheiro, né? Enfim, eu não ando mais com dinheiro. Outro dia eu peguei o táxi e eu perguntei com você, aceitou um cartão, ele virou para mim, não, o senhor não pode fazer um Pix para mim? Pô, o Pix é melhor, né? No cartão ele paga 3,5% de taxa, o Pix não paga nada. Aí eu fui lá no meu celular e fiz um Pix para ele. Exato. Então, eu acho que a gente teve uma mudança na sociedade que não tem preço. Bom, então, Pix é isso. Pix internacional. Vamos lá. O Pix não é uma novidade, né? O Pix nem é um mérito brasileiro. Quando o Brasil fez o Pix, já existiam 39 países que já tinham algum tipo de transferência instantânea. Né? O maior case do mundo é a China,
né, onde eles fazem via um comunicador, o chat deles, que é o WhatsApp deles, né, eles faziam já transferência online de dinheiro. Mas existiam 39, hoje a última conta que eu vi já tinha 60 e poucos países fazendo transferência online. Então eu acho que é óbvio, quer dizer, substituir o papel moeda no mundo todo me parece uma coisa óbvia por tudo isso que a gente já falou aqui, né? Manuseio, saúde, né? Minha mãe ainda falava isso, lava a mão, né? Pegando dinheiro. Aliás, acho que esse é um dos problemas do Brasil. Tá? Eu acho que um dos problemas do Brasil é que a gente sempre ouviu que o dinheiro é sujo. Né? O dinheiro não é sujo. Não você quer dizer que a criança quer pensando que o dinheiro é coisa suja, é ruim. Mas tem que lavar a mão. Eu falo com você, lava a mão. Então, pergunta o celular, eu mando lavar a mão também. O celular também, né? Bom, então, isso não é um privilégio do Brasil, nem é um mérito do Brasil, existe em muitos países, mas eu acho que o Brasil teve o mérito de fazer isso num país do tamanho do nosso, que não é uma coisa simples, né? O Brasil na Europa não é um país de 20 milhões de pessoas, 30 milhões, é um país de 200 milhões, pessoas muito diferentes. Várias realidades. Várias realidades, né? Quando eu falo, às vezes a gente está numa reunião aqui, eu olho para fora e falo, pessoal, dá uma olhada para fora, isso aqui não é o Brasil, vocês estão pensando errado, o Brasil é outro lugar, né? A realidade das pessoas é outra. Mas o Brasil é um país maluco, a gente tem 300 milhões de mobile na rua, de aparelho celular na rua, num país que tem 200 milhões de pessoas, né? Então uma coisa, o celular foi uma convergência absurda de um negócio de sucesso. Incrível, né? O cara tava puxando. Ele pode não ter o que comer, mas o celular Pena que eu não consegui pegar essa fotografia, mas eu tava andando na rua, tinha um senhor puxando um carrinho com papelão, com não sei o quê, tinha um cachorrinho andando com ele e ele estava com o celular na mão. Então o celular é uma coisa, né, básica. Hoje em dia ele não tem... E o Pix convergiu, acho que com isso, né? Convergiu com um dispositivo que permite o cara ter. E a segunda coisa foi a coragem que o Banco Central teve, na minha opinião. Eu não conheço o Roberto Campos, mas se um dia eu tiver o privilégio de encontrar ele, eu vou dar os parabéns para ele pela coragem que ele teve de abrir a economia brasileira para as fintechs, porque a gente estava na mão de 3 ou 4, 5 grandes bancos e hoje a gente tem opções, né? E isso fez com que tudo isso acontecesse, né? O processo de bancarização das pessoas que receberam o auxílio emergencial durante a pandemia, que não tinham conta em banco, que era quase 40 milhões de pessoas, só funcionou porque o cara conseguiu baixar um software no mobile, num dispositivo, num celular, né? Uma app da Caixa lá, que a Caixa colocou, e o cara recebeu o dinheiro ali e ele conseguia fazer um Pix dali, né? Pagava um mercadinho, pagava não sei o quê, então, enfim, eu acho que o Pix então, mas não é um privilégio nosso, mas foi um feito. Então, vamos falar da internacionalização. E aí eu acho que o Banco Central fez um segundo movimento importante, que foi dizer o seguinte, olha, é um projeto que você leva tempo para desenvolver e tem um custo de desenvolvimento caro, do ponto de vista de idealização, de software, de preparar todo o ambiente. Então, eu acho, de novo, que foi uma medida fora do padrão que a gente tem de governo, né, que a gente acha muito burocrático. O Banco Central falou para os outros países, quem quiser usar o meu código Pix, o meu modelo Pix, eu vou abrir para vocês. Né? De cara, 2 países aderiram, né, a Colômbia e o Canadá, ou seja, eles aderiram em pegar o modelo brasileiro, o código do Banco Central e adotar lá dentro. E isso, do ponto de vista de indústria de segurança para Pix como a nossa, é muito bom, né? A gente está trabalhando já na Colômbia e no México, tanto com o Banco Central quanto com os bancos locais, para a gente fornecer a mesma infraestrutura que a gente fornece aqui no Brasil. Aqui, além do Banco Central, que eu digo que é uma ponta onde a gente fornece a criptografia, a gente fornece pelo menos para uns 20 ou 30 bancos a tecnologia de criptografia na ponta deles. Então, nós estamos lá hoje, o nosso trabalho de internacionalização passa por a gente estar trabalhando os bancos, principalmente nesses 2 países, mas não só, porque os Estados Unidos também
está no processo de fazer pagamento instantâneo. Ele não pegou o código brasileiro, mas eles estão criando um código próprio deles, um sistema próprio americano de pagamento instantâneo. Agora, parênteses, os americanos, na minha opinião, são um dos países, talvez o país das Américas mais atrasado do ponto de vista de transferência de dinheiro, né? Pô, leva 3 dias para você transferir dinheiro de uma conta para outra, o cara ainda manda cheque pelo correio, né? O governo pagou o auxílio emergencial nos Estados Unidos com cheque pelo correio, né? Aí você tem que ir lá no banco, puxa, isso a gente já nem sabe mais o que é isso, né? Outro dia eu estava arrumando uma gaveta lá em casa, achei um talão de cheque, falei, nossa, aquilo não serve para nada, né? Deixa eu rasgar. Então, enfim, os americanos estão fazendo também. E no fundo, no final do dia, a tecnologia, independente de eles usar um código um pouco diferente, a tecnologia é a mesma, né? Você transfere o dinheiro de um ponto ao outro, você tem que criptografar para garantir não só o sigilo da informação, quer dizer, ninguém precisa saber que a Suzana está mandando R$100 para a Regina, nem vice-versa, e nem muito menos pode adulterar essa informação e em vez de ser R$100, transformar aquilo em R$1.000 e fazer uma fraude. Então eu acho que para a gente, para a indústria de cybersecurity, o pagamento instantâneo no mundo todo é uma oportunidade muito grande. Você fez uma outra pergunta. E a interoperabilidade disso? O Banco Central, quando quis adotar o Pix no Brasil, eu acho que de novo ele acertou, ele usou um protocolo de criptografia baseado numa ISO que chama ISO 20022. Poxa, e daí, né? Essa ISO ela é usada na transferência de fundos internacionais pelo SWIFT. Okay? Então é um padrão de modelo de transferência, de protocolo de transferência internacional. Então isso significa o seguinte: o nosso Pix e todos os Pix que adotarem esse protocolo baseado nessa ISO 20022 vão ter interoperabilidade. Os bancos centrais vão conseguir trocar fundos entre eles. Então eu diria para você, Regina, que o Pix está pronto para funcionar mundialmente. É uma questão só de vontade política dos bancos centrais querem fazer isso, taxa, protocolo, como é que vai ser, né? Cobra, não cobra, mas é uma questão política, não uma questão tecnológica. Do ponto de vista de tecnologia, eu acho que isso já está resolvido. Tá? Então eu vejo isso como benéfico. Como eu te disse, nos últimos 2 anos, foi a primeira vez nos últimos 30 anos de trabalho que eu tive a sensação de que a cibersegurança saiu do gueto e foi para o mundo real, né? Agora o mundo real precisa de cyber, as pessoas têm descoberto isso, né? Tem descoberto da pior forma, o ser humano tem esse problema, né? A gente só aprende da forma mais dura, mas ao custo de um pouquinho de fraude a gente tem evoluído rapidamente. Tem alguma outra novidade do Pix que a gente não falou, não, né? As novidades do Pix hoje, elas estão muito mais ligadas a recursos de negócio do Pix do que propriamente tecnológico. Ou seja, a tecnologia está toda implementada. Do ponto de cyber, as 2 premissas que você falou aqui, que a gente conversou, elas são fundamentais para o Pix. A primeira é, para você fazer um Pix seguro, você precisa garantir a ID digital, você precisa ter a identificação digital das partes, né, de quem está transferindo, do banco que está originando, do banco que está recebendo, né? Se você não garante essas 3 coisas, você tem risco de fraude. E o segundo ponto é, se nesse tráfego todo a informação não foi encriptada de alguma forma segura, você não garante nem que a informação é verdadeira, né, e nem que você não teve alguma adulteração, alguma fraude no processo de transferência. Por exemplo, mudei a conta que vai receber, mudei a chave do Pix que vai receber. Então esses 2 pontos, na minha opinião, eles estão bem resolvidos, né? O que ainda o Pix tem de avançar, e está avançando, é em modelos de negócio. Por exemplo, oferecer para o cidadão o Pix parcelado. Né? Então você pode fazer um Pix, o teu banco te oferece um Pix onde você pode pagar à vista e ele te parcela em 5 vezes, em 10 vezes. Ou o Pix agendado. O Pix agendado nada mais é do que o cartão de crédito, né? Você compra hoje para pagar lá no dia 10 de março. Okay? Enfim, então eu vejo mas me parece, mas o Banco Central ele já
disponibilizou essas funcionalidades no código do sistema. Então agora eu vejo isso muito mais como uma política de negócio de cada instituição financeira. O cara quer oferecer na dele um pouco mais. E aí, agora eu vou mergulhar no pântano com vocês aqui, né? Que eu falo, agora eu vou falar as coisas além do que eu devia. Que é, eu vejo o Pix como um algoz do cartão de crédito, sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, hoje, o mercado de um modo geral tem pago aí de 2 a 5% de taxa sobre o negócio dele com cartão de crédito. É verdade. Então, é natural que o mercado procure alguma coisa que substitua isso. O Pix é um sério candidato para isso. 2 a 5% num país que tem inflação anual de 6%. É muito alta a taxa. É muito alta a taxa. Então, eu acho que tem um movimento forte. Se você perguntar de novidade do Pix, eu acho que tem um movimento muito forte do Pix comendo parcelas do modelo que a gente tem de cartão de débito e de crédito, né? E eu acho que isso só vai intensificar, não vai voltar, porque é óbvio, né? Assim, não tem porquê você dar uma taxa tão grande em cima do teu negócio. Esse modelo durante muito tempo foi muito rentável. A gente pode perceber que as operadoras de cartão de crédito, né, cresceram muito, os adquirentes todos. Enfim, mas eu acho que a tecnologia está papando um pouco isso. São muito participantes. Bom, agora falando um pouquinho de criptoativo, está na moda, todo mundo está falando de criptoativo, mas eu sei que vocês estão atuando fortemente nesse mercado, né? Qual é a relevância do sigilo nas transações em valores em criptomoeda? Fala um pouco também do que vocês estão fazendo com relação a esse mercado. O que vocês estão oferecendo para esse mercado? E se vocês estão fazendo parcerias, como é que está funcionando esse segmento para vocês? Eu acho que, eu tenho falado muito para os meus amigos, para quem trabalha próximo de mim, que depois de esses 35 anos trabalhando com tecnologia, eu posso dizer que eu vi duas... 35 anos? Só trabalhando nisso, eu acho, uns 40 talvez. Eu vi dois movimentos que fizeram uma mudança tecnológica no mundo que revolucionaram. O primeiro movimento chamou a internet. Né? A internet revolucionou a tecnologia de um jeito nunca visto. O segundo movimento chama blockchain. Né? Mas o blockchain, a gente já vinha ouvindo falar disso faz anos já, mas o blockchain achou o caminho dele, na minha opinião, na tokenização. Né? E quando você vai para o mundo de criptomoedas, a tokenização e o blockchain é a base disso. Né? Mas você sabe que esse negócio de criptomoeda para mim sempre foi uma coisa meio lúdica, assim, né? Porque eu sou da velha guarda, eu não consigo perceber o valor, né? Para mim, outro dia tem um garoto que trabalha comigo, ele é um garoto, né? E ele tira sarro de mim e fala, pô, cara, você não tem, né? Você não compra e não fica comprando e vendendo criptomoeda. Eu falei, cara, eu acredito em tijolo e areia, e tijolo e cimento, né? Terra e tijolo. Eu sou de uma outra geração, né? Eu não consigo ver o fundamento desse negócio. Por que o negócio vale 20 mil dólares, daqui a pouco vale 50 mil dólares, daqui a pouco vale zero. Assim, é muito louco isso pra mim. Aí ele riu, né? Mas, ok. Mas, enfim, a gente tem que entender o mundo novo. E aí eu percebi, quando eu comecei a ver esse movimento dos últimos 12 ou 18 meses, aonde o mundo está falando em tokenizar qualquer coisa, eu percebi que a criptomoeda ela era só um ensaio para a tokenização de alguma coisa. Quer dizer, a capacidade de tokenização de ativos no mundo ela é tantas milhares de vezes ou milhões de vezes maior do que as criptomoedas, que as criptomoedas foram um MVP para isso. Os caras estão falando em tokenizar imóvel, em tokenizar carro, em tokenizar floresta, em tokenizar qualquer coisa. Então esse negócio tem fundamento, porque agora você está tokenizando alguma coisa que tem lastro.
né? Tem laço, tem uma coisa real ali que sustenta isso. Só tem um problema nisso tudo, e um problema gravíssimo, que é o seguinte: o conceito que a gente tinha de chaves, vou traduzir chaves, vou dar um apelido de chaves para senha, por exemplo, tá? Mas existiam outras chaves, tá? O conceito que a gente tinha era o seguinte: olha, eu preciso guardar minha senha de uma forma que ninguém descubra ela. Mas se alguém descobrir, se alguém roubar a minha senha e eu for rápido, eu vou lá e troco minha senha e não acontece absolutamente nada. Tá certo? Ou a senha é uma forma de eu acessar, por exemplo, o meu banco, né, ou os meus arquivos. Mas se eu ligar logo pro banco lá, eu vou avisar que alguém pegou minha senha, eu mando o gerente bloquear minha conta, e aí meu dinheiro está guardadinho lá e está tudo bem. Esse é o conceito que a gente tem. Na tokenização não é assim. Na tokenização, a chave, ou, vou traduzir, a senha é o seu dinheiro. Ou seja, eu tenho uma senha que pode valer R$100. Eu tenho uma outra senha que pode valer R$1 bilhão. Eu tenho outra senha que vale R$1 milhão. Eu tenho outra senha que vale R$1. Mas a senha, a chave é o dinheiro. Diferente do conceito da chave que a gente tem hoje, que ela só dá o acesso a alguma coisa. Então ficou óbvio pra gente que no mundo de ativos digitais, Suzana, a custódia da chave, ela é a coisa mais importante que tem. Porque se você perder a chave, você perdeu o dinheiro. Nem me fala, né? Ok? Então, assim, perdi a minha chave de Bitcoin. Quanto você tinha lá? 12 Bitcoins. Você perdeu os 12. Porque ela é a tua chave, ela é o Bitcoin, ela é o dinheiro. Mas ela vai ser o seu carro, ela é o seu apartamento, ela vai ser a sua fazenda. Então ficou claro pra gente aqui na Dynamo que a custódia da chave, a custódia do token era uma coisa importante. Mais do que isso, o cara quer custodiar num lugar seguro e ele quer ter a posse da custódia. Então imagine o seguinte, eu falo o seguinte: olha, um banco vai custodiar os tokens dos clientes dele num HSM que está na nuvem. Aí o dono do banco falou: mas vem cá, vou te filmar, tá? Que nuvem é essa? Onde é essa tal de nuvem? Estou dilmando, tá? Tá dilmando lá. Onde é essa nuvem? Que nuvem? Você assistiu aquele vídeo dela com o Garcia, né? Ela, que negócio de nuvem? Que nuvem? Que Como é que tá na nuvem? Então eu vou dilmar. Então, é o seguinte: a custódia dos tokens é uma coisa muito importante e você está na posse do dispositivo da custódia também é importante. Sim. Tá? O Banco Bradesco não vai botar o cofre dele dentro do Itaú, né? Não. O cofre do Bradesco está no Bradesco, o do Itaú está no Itaú. Então a gente percebeu que a custódia de chaves, que é uma especialidade nossa, a gente começou falando aqui que a ID digital o ID é uma chave, que o ID custodiar a ID digital é uma coisa importante para a gente. A gente percebeu que no caso de criptoativos, a custódia do token é uma coisa muitas vezes mais importante. E a gente é especializado nisso. Mais do que a identidade. Muito mais. A gente só precisava formatar para aquele mundo. E isso não foi uma coisa simples, porque nesse mundo de criptoativo, ele começou, tudo que é anárquico, tudo que muda o sistema, que se propõe mudar o sistema, ele chega contestando o modelo do sistema. Então, o mundo de criptoativos ele é anárquico do ponto de vista da arquitetura. Exatamente. Você tem vários blockchains, cada um tem um sabor, cada um tem um jeito de ser, um funciona assim, outro funciona aquilo. E a gente precisava conseguir falar com todos, porque, né, eu não sei, cada um vai adotar né? Um gosta de R3 corda, o outro gosta de Ledger, o outro gosta de Cell, o outro gosta de não sei o que, né? Ethereum, Like, aí, então beleza. Então a gente vem trabalhando nos últimos anos, customizando os nossos equipamentos para falar com todos esses caras
Então hoje a gente preparou, a gente tem um módulo, eu já falo do módulo, a gente preparou os nossos HSMs para conversar com praticamente todos os players institucionais, vou chamar assim, de blockchain. Mais do que isso, a gente foi conversando com os players de aplicações de custódia e de exchange do mercado, não só no Brasil como fora. Aliás, esse talvez seja o segmento que vai conseguir expandir mundialmente qualquer coisa muito mais rápido, porque, de novo, é descentralizado, né? O conceito hoje de você tokenizar alguma coisa, um cara lá de Singapura ou um cara lá do Vietnã pode comprar um token seu aqui num marketplace de token, onde ele comprou um pedacinho do teu carro, um pedacinho da minha casa. Então esse mundo ficou pequenininho, a gente tem falado com muita gente na Suíça, a Suíça é um polo forte disso. A gente está conversando com 3 ou 4 empresas de Dubai, porque Dubai fez uma legislação específica para criptoativos e a gente até mandou um cara nosso para lá agora e a gente está até com ideia de abrir alguma coisa lá, porque existe uma legislação específica lá que a gente precisa cumprir. Então eu vejo isso, eu falo que às vezes eu tomo cuidado para as paredes não me ouvir aqui, porque as empresas de tecnologia, eu falo que elas trabalham em 2 ou 3 andares diferentes, né? Existe o andar que suporta a coisa que você vendeu no passado, existe o andar que começa a vender, que está vendendo as coisas que você produziu ontem, né? Mas tem que ter um andar que alguém está produzindo o que você vai vender amanhã. Isso. Né? Mas isso não gera dinheiro hoje, não pode contaminar os outros andares, né? Eles têm que ficar tudo hermeticamente separados. Então eu separei, eu dei uma separada aqui forte nisso, né? Algumas pessoas aqui falam disso, outras pessoas não falam nada, mas eu estou enxergando esse mundo de criptoativo como um divisor de água fantástico para a gente. Até a forma da posse, pelo que você está falando, vai mudar. E isso mexe muito com o psicológico das pessoas. Então, é natural que tenha uma resistência e que todo mundo comece a dizer tem isso, tem fraude, tem não sei o que, porque vai mudar muito o status quo. Sim, eu tenho dois exemplos para isso, assim, muito, muito prático, né? O primeiro dele é o filme óbvio, né? O Senhor dos Anéis, né? É o Sméagol, né? Ele quer ter o anel e a posse do anel é uma coisa importante, isso é uma característica da natureza humana, né? E o segundo, na minha opinião, é essa maquininha, né? Onde o cara teve que fabricar um hardware para ele conseguir vender um caminhão de software. Porque o software, no conceito nosso, ele tem pouco valor, porque ele é intangível. O ser humano precifica muito tangível. Exatamente. Né? Então, como o token ele é intangível, o nome já diz, né? Ele precisa, em alguma forma, em algum momento, vincular isso a alguma coisa tangível. Então, eu vejo um potencial forte para os fabricantes de hardware criptográfico nesse mundo de tokenização. Muito, muito legal. E você já está lá, né? A gente está trabalhando, não é de hoje não. Eu confesso para você que a primeira vez que eu entrei numa reunião que começaram a falar disso, você sabe o que acontece? Esse pessoal desse mundo de criptoativos, é um outro dialeto, né? E a cabeça deles pensa de uma forma diferente. Então eu confesso que na primeira reunião eu saí chocado, porque eu não entendi 90% do que os caras falaram. E aí foi ótimo para mim, porque eu fui estudar, né? Fui ler, fui entender o conceito, quero entender por que isso é assim. E a gente já está nessa brincadeira aqui na Dynamo há 1 ano e meio pelo menos, e eu confesso para você que a gente já andou bastante, tá? A gente já consegue, eu brinco, a gente já está no high school desse negócio. Que bom, né? E já sai na frente. E isso é importante, porque eu acho que esse é um mundo novo mesmo. Muito legal. Bom, e como é que vocês oferecem esse tipo de solução para o mercado? A gente deu uma virada na Dynamo, que eu não sei se a gente fez isso. Eu não sei se Toshine vende mais porque é fresquinho que vende mais. Eu não sei se a gente fez uma virada nela porque a gente é louco, ou a gente é louco porque a gente fez uma virada nela. Mas um dia eu fui num cliente e ele falou para mim que ele achava a nossa tecnologia de criptografia, o nosso equipamento muito legal,
que ele precisava daquilo, mas ele não tinha onde colocar o equipamento. Porque ele não tinha data center, ele não tinha rack, ele já tinha nascido na nuvem, né? E aí a gente voltou para casa aqui e começamos a pensar que de fato os HSMs eles iam se desmaterializar. Mas isso não é 100% verdade, porque quando você vai na regulamentação do NIST, alguns tipos de proteção, elas são obrigatórias de rodar dentro de um hardware específico. Dentro que quando você faz uma certificação lá no FIPS, você certifica o firmware que está no hardware e você certifica o hardware, né? Quando você tira a tampa, tem que apagar tudo. Quando você não pode enfiar uma chave de fenda, não pode ter um buraco que passe uma chave. Tem uma série de regras físicas do equipamento. Então, a gente começou a pensar aqui como é que a gente ia cumprir as duas coisas. Como é que a gente ia atender o anseio das pessoas de não precisar mais ter a posse do hardware, né, de ter o conceito de nuvem e ao mesmo tempo ter a tecnologia na forma que ela precisa. E aí a gente criou aqui na Dynamo, parênteses, mais um ponto importante. A gente percebeu uma mudança também nos clientes. Há 10 ou 15 anos atrás, quando a gente ia num cliente, hoje ainda tem alguns assim, por exemplo, quando eu vou no CEPRO, ou vou no Banco Central, ou vou no Itaú, ou vou no grande banco, enfim, a gente senta numa mesa e consegue conversar. Eu vou voltar um pouquinho. Talvez nos grandes bancos também não consiga mais. Mas a gente conseguia conversar com um cara que entendia exatamente o que a gente estava falando do ponto de vista de tecnologia. Mas de 5 anos para cá a gente percebeu que isso não acontece mais. Quando a gente chega num cliente, mesmo os clientes grandes e tradicionais, as pessoas que estão do outro lado da mesa já não têm uma profundidade de conhecimento de criptografia que existia no passado, naquele período que a gente vivia. Então, porque é um conhecimento que leva tempo e é muito sofisticado, e hoje o mundo foi para outro lado, o mundo foi para UX. Tudo em tecnologia tem que ter uma experiência legal para o usuário, tem que ser bonitinho, colorido, não sei o quê, mas o que está por baixo não é muito importante. Né? Essa geração não é a geração que começou lá no sistema operacional como a gente, eles já começaram nas telinhas coloridas. Né? Então a gente começou a perceber que o cliente tinha uma dificuldade em consumir os equipamentos de criptografia na forma nativa deles, desenvolver código que falasse com os equipamentos para fazer um PIX, para fazer um SPB, para fazer uma anonimização de dados para LGPD, tudo isso no final do dia é criptografia, uma assinatura de contrato, uma assinatura usando certificado digital. O cara precisa saber escrever código. Exato. Que use as primitivas de criptografia. PKCS11, você fala PKCS11 hoje, o cara fica olhando para sua cara, ele não sabe o que é. Então, a gente percebeu que isso era uma dificuldade que na minha percepção era uma oportunidade. Então a gente decidiu levar a Dynamo para um andar acima. Embora a gente seja fabricante de hardwares criptográficos, a gente não vai mais dessa forma no nosso cliente. A gente criou uma camada de APIs prontas que já o cara pode plugar na aplicação dele para fazer a funcionalidade de criptografia que ele precisa. Então, se ele quer fazer um PIX, eu já levo uma API pronta que sabe fazer assinatura no padrão ISO 20022, está tudo desenvolvidinho. Ele só vai lá, faz a chamada da API na aplicação dele e a mágica acontece, a criptografia acontece. Aí vem alguém e bota uma lei chamada LGPD que diz que tem que anonimizar os dados, o CPF da pessoa, o saldo de banco. O cara não sabe fazer isso. A anonimização tem uma técnica de criptografia, mas os caras não sabem desenvolver. Então a gente criou uma API pronta para o cara anonimizar. Ele só fala, anonimiza aquele campo, aquele campo, aquele campo. Pum, ele faz a chamada da API, a gente vai para o HSM, faz tudo que tem que ser feito, blá, blá, e devolve para ele pronto. A gente criou uma bandeja de APIs aqui, ligado a negócio. O cara tem uma API que faz autenticação de segundo fator, tem uma API que processa cartão de crédito, tem uma API que faz PIX, tem uma API que faz anonimização. Então, quando eu chego no cliente hoje, eu falo, deixa eu entender, o que você precisa consumir de criptografia? O cara fala, eu preciso fazer PIX, eu tenho pronto.
pode consumir a minha. Sério? Sério. Como é que eu pago isso? Como é que você quer pagar? Você quer pagar transacionalmente? Eu te cobro por transação. Quanto você me cobra? Não sei, pode ser, depende do volume, 10 centavos, 1 centavo. Né? Me conta o teu volume que eu te digo quanto custa. E eu não preciso comprar 10 CM? Não. Vai eu tenho um pacote de solução aonde você vai adquirir. Então, a gente se diferenciou um pouco dos principais players de HSM do mundo, porque eles vendem um equipamento tecnológico. Mas a pessoa tem que saber implantar. Exato. E a gente vende uma tecnologia de criptografia para negócios. Né? Eu já chego com a solução toda. Tem um banco, eu não vou falar o nome dele, né, por questão ética, mas teve um banco que era fevereiro e ele precisava implantar o Pix. Né? E aí, e o Pix era em junho. Aí eu cheguei lá nesse banco, é um grandão. Aí eu cheguei lá nesse banco e falei assim, olha cara, deixa eu falar pra você, eu tenho a tecnologia do Pix. Zanini, eu te conheço, pô, você vai vender HSM pra mim. Eu tenho uns 15 HSM aqui já. Eu falei, não, você não tá entendendo, eu não vou vender HSM. Eu vou te vender uma API de assinatura Pix. Sabe por que eu vou fazer isso? Deixa eu te contar um segredo, cara. Meu pessoal é mega especialista nisso. Eles falaram para mim que em uma semana eles iam escrever a API de assinatura Pix. Sabe quanto tempo eles demoraram? 60 dias. Eles tomaram um pau dessa ISO que você não faz ideia. Deixa eu te contar uma coisa. Eu aposto com você aqui que a tua equipe não desenvolve em 3 meses ou 4 meses isso. E o Pix, e você só tem 4 meses para pôr ele no ar. Vamos fazer uma brincadeira? Eu ponho aqui a minha tecnologia, minha API, e você começa a brincar com ela. Se você gostar, você me chama. Faz um POC aí, brinca. Passou 2 semanas, ele me ligou e falou, Zanini, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou comprar o teu equipamento, tá? Só que o processo aqui demora, é um burocrático, vai para compra, vai demorar uns 40 dias para sair o pedido. Mas ele falou assim, não tira essa máquina daqui, porque a gente já está desenvolvendo o nosso sistema todo baseado na tua API. Aí eu brinco até hoje, eu falo, cara, deixa eu falar uma coisa para você, você comprou uma API e ganhou um HSM. Né? Porque o que acontece? A gente percebeu que as tecnologias de criptografia são tão sofisticadas que se a gente não fornecer isso pronto para o que o cara quer fazer, ele tem muita dificuldade de implementar sozinho. Assinar arquivo XML e PDF virou uma coisa mega difícil para o mercado. O cara precisa de uma API pronta para fazer CADs, PADs, CHADs. A gente entrega isso pronto para o cara. Então, ele pode consumir hoje. Claro que tem cliente que ainda chega aqui e fala, eu quero comprar um HSM, a gente vende, óbvio, né? Nossa... Mas por que você acha que está tão difícil assim para eles fazerem? Bom, primeiro é o seguinte, a demanda por profissional é muito alta, não formar profissional na mesma velocidade, não tem formação, e os que têm formação em tecnologia não querem entrar nesse caminho porque é um estudo longo. Eu brinco, saber de criptografia em programação é que nem estudar piano, né? Aí você fala, cara, você quer estudar violão ou piano, cara? Violão, porque em violão em 1 ano o cara tá tocando, piano são 8 anos. Exatamente. Então a criptografia é igual, você não tem mais desenvolvedor de criptografia. Há 1 ano só no bife. Então a gente se posicionou como um fornecedor, né, o mercado tem um nome bonito, a gente se posicionou como um fornecedor de low code de criptografia. Isso que eu ia falar. Tá. Vocês estão vendendo low code agora, né? A gente já está no ano de low code de cyber. De cyber. Interessante, isso é uma boa sacada tua. Porque realmente falta mesmo profissional, falta conhecimento, falta capacidade de se aprofundar e vontade também. Tem que estudar muita matemática, né? É chato, algoritmo, curvas elípticas, uma coisa meio maluca, né? Às vezes eu entro na reunião do meu pessoal de desenvolvimento de P&D aqui, né? Como a gente é da velha guarda, a gente sabe a base, né? Eles não conseguem enrolar muito a gente. Mas é um papo de louco, né? Mas tem gente que gosta muito. É até bem interessante, a gente sempre fala dos nossos leitores, né? Que nós temos hoje 22% da nossa audiência é formado por jovens de 16 a 25 anos. Então, isso é muito interessante porque essa audiência veio em busca de conhecimento em 2 coisas que você falou agora que é importante, que é o nosso nome, né? Que é criptografia e identidade digital. Então, é muito interessante você passar também um pouco
mandar uma mensagem final. A gente tem pedido sempre isso para os nossos entrevistados, porque assim... Tudo é matemática. Porque é uma coisa interessante, porque ele está falando justamente, né, que é difícil obter mão de obra, né? E que é uma coisa complicada e tal, mas o que a gente vê é que quem entende do assunto, eles são verdadeiramente apaixonados pela essa criptografia. Então, existe também chance, né, de ter pessoas com essa paixão pela ciência, porque é uma ciência maravilhosa que o mundo busca desde sempre, né? O segredo, o sigilo. Então, é uma coisa interessante. Fala um pouquinho para essa moçada aí. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Um de 10, um de 11, um de 10, e eu falo para eles o seguinte: filhos, estudem, porque pai, mas é chato, tem que ir para a escola, tem que assistir aula, tem que ir para lição, né? Falei, mas essa chatice de hoje é a liberdade sua do futuro. Quer dizer, uma vez que você tenha conhecimento, você vai escolher o que você quiser para a sua vida. E eu diria que em tecnologia, né, você saber recursos de cibersegurança vai dar a opção da pessoa fazer com o que ela quiser em qualquer lugar do mundo, porque cibersegurança vai ser a essência de qualquer coisa. Não vai ter nenhum sistema no mundo que vai se dar o luxo de não ter recursos de cibersegurança. E tudo vai ser sistema. Né? Até a fechadura de casa está virando eletrônica. Né? Então, eu posso dizer o seguinte: não existe hoje mais formação de mão de obra, Suzana, para tecnologia de baixo nível. Não tem. Hoje, porque existe uma mentira, né, no sistema, que é o seguinte: fala para os garotos, olha, estuda aí 6 meses, 1 ano de Java que você vai dar certo. Não é assim, né? Você precisa ter um pouco de fundamento. A tecnologia precisa ter fundamento. Né? E cyber precisa ter fundamento, não precisa ser um expert, ele só precisa ter fundamentos, né? Porque daí você vai construindo. Eu contei para vocês, assim, eu fui estudar esse negócio de tokenização, né? Porque eu entrei na reunião e não entendi nada dos caras falaram, fiquei super incomodado, né? Falei, o que esses caras estão falando? MPC, tecnologia de criptografia MPC, nunca tinha ouvido falar nisso, né? Fui ler, que é a divisão da chave em 3, é óbvio, a gente já faz isso há 200 anos, mas os caras botam uns nomes bonitos hoje, né? Então, enfim, eu diria que se alguém quer entrar hoje, se meu filho quisesse entrar no mundo de tecnologia hoje, eu ia falar para ele estudar software base, porque esse é um mundo libertador. Isso é importante, sim. Eu tenho como experiência, eu fiz profissionalizante em informática, lá no início do 2º grau. Isso me serviu a vida inteira. Eu aprendi lógica, eu aprendi programação em DBase, lá de trás. Primeiro começou com Clipper e tudo mais, DBase. E assim, é uma coisa que a lógica do teu raciocínio, do meu raciocínio, funciona porque eu aprendi isso lá atrás. Que você trouxe essa bagagem. Né? E não tinha nada a ver com minha carreira. Eu fiz economia. Mas juntou tudo, né? Mas aí junta. E aí, como meu pai sempre falou, conhecimento nunca é demais. Claro. Então aprende que um dia você vai usar para alguma coisa. Isso ninguém rouba. É o que você falou. Isso ninguém rouba. Não tem. Bom, nós infelizmente nós temos que encerrar, porque a gente tem um tempo limite, né? E o Marco também. Então a gente queria te agradecer muito, foi ótimo como sempre, é sempre um grande aprendizado falar com você. Obrigado. Exatamente. É um bate-papo, então é ótimo. Você traz uma visão, umas sacadas diferentes. Que até, a gente pode até ser que, mas a tua, você explica de forma tão clara que a gente olha, não é que é isso mesmo? E vocês que estão nos assistindo, curtam a nossa entrevista, se inscrevam no canal
Isso. E assistam as outras. E assistam as outras entrevistas do Marcos, que são ótimas. Tá bom? Então, Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, Regina. Obrigado, Suzana. Tchau.